Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. O negócio está pegando fogo em Brasília, porque agora parece que tem já as provas da interferência dos States nos Paranauê que aconteceu aqui. E se eles tiverem mesmo interferido é financiado, é anulado, né? O pleito precisa ser anulado. Agora vamos ver o que tem de provas, o que vai sair de provas nos próximos dias para a gente ver o que será feito. Não é assinante Revista Oeste? Chama eles lá e sem muita enrola, vamos ao vídeo. E o empresário Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental da administração do presidente Donald Trump, sugeriu que o governo americano interferiu no resultado das eleições de 2022 no Brasil. Segundo Musk, o Deep State americano teria influenciado o pleito em desfavor do então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. A declaração de Elon Musk ocorreu em resposta a uma publicação do senador americano Mike Lee, que contestou uma suposta interferência da Casa Branca nas eleições no Brasil, depois de uma reunião com o deputado Eduardo Bolsonaro em Washington. Cauti, claro que é preciso uma investigação séria, né? Elon Musk fez essa declaração, não apresentou provas, mas não é a primeira vez que ele faz aí denúncias que depois acabam com o tempo, com os fatos, né? Acabam sendo sustentadas essas acusações pelos fatos que vêm adiante. Então é algo para a gente ficar alerta e acompanhar. Pois é, Paula, se isso for comprovado, de novo, a eleição de 2022 deveria ser questionada. Se Elon Musk, após essa devassa que está sendo feita no USAID, ele está analisando os números, está mostrando aquilo que, não só no USAID, mas também em toda a administração pública americana, comprovar que houve de fato interferência nas eleições de 2022. Lembrando que antes das eleições tivemos aqui no Brasil, imediatamente anteriores, uma série de visitas de altos representantes do governo americano, até membros da cúpula das Forças Armadas Americanas vieram ao Brasil conversar com vamos dizer assim, a cúpula política, a cúpula do Poder Judiciário, a cúpula do Poder Executivo, então Poder Executivo brasileiro. Então, assim, alguma coisa naquele momento aconteceu aqui no Brasil. Que conseguir demonstrar, tiver prova contundente de que o Deep State, como chama ele, ou seja, a parte burocrática não eleita, os funcionários públicos americanos não eleitos, Departamento de Estado, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Pentágono, a CIA, entre outros, influenciaram de forma determinante as eleições no Brasil. Pois bem, alguém deveria levantar a mão e dizer: essas eleições não foram legítimas, essas eleições foram viciadas pela presença, pela influência de uma potência estrangeira, algo que, de novo, é vetado. A lei dos partidos políticos é muito clara, é feito veto a um partido político receber financiamento do exterior ou se submeter à vontade de uma potência. Então, se isso for comprovado por Musk, através da publicação de documentos que com certeza virão, porque é interesse dele e do governo Trump demonstrar o que foi feito de errado no governo passado, teremos sérios problemas em considerar o atual governo federal como legítimo e aquelas eleições como válidas. Piotr, você tocou nesse assunto no seu comentário anterior. É bem possível que ele já tenha tido acesso a algumas informações de bastidor para vir a público, né, internacionalmente, falar, responder ali ao que disse o senador nas redes sociais? Paulo, ele tem uma equipe que está trabalhando com ele lá, né? E é uma equipe profissional de juntar dados reais. Obviamente que ele tem que comprovar tudo que ele está falando, mas é o líder dessa equipe. É alguém da confiança do presidente dos Estados Unidos colocado num cargo que foi criado justamente para isso. Imaginar que ele viria a público sem ter informações, talvez não tenha todas, mas os sinais que ele já viu lá são de uma influência, né? Uma influência do Deep State, né, americano, nessa administração da USAID ou sei lá, qualquer outra coisa, na eleição brasileira. Não é qualquer um que disse isso.
é o chefe do DOD. É alguém que está liderando esse movimento de trazer a transparência à luz, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu nessa administração questionada e na liberação de recursos americanos do pagador de impostos dos Estados Unidos para intervir ou influenciar coisas no mundo inteiro. E, obviamente, com um peso ideológico à esquerda. Não é qualquer um. Nessa hora, o que nós temos para julgar? Nós temos o que o líder do DOD, o funcionário de confiança do Trump, que fez já revelações bombásticas e comprovadas, está dizendo agora algo que tudo indica que ele vai comprovar também. É um fato, não é, isso caiu de paraquedas. Não, não caiu de paraquedas. Foi dito pelo Elon Musk. Consta, qual seria a melhor tradução aí para Deep State, usado pelo Elon Musk nesse contexto? É o estamento burocrático de que falava Raimundo Faoro, né? É exatamente essa casta de burocratas sem voto que governam, né? E é isso que está tendo um embate hoje, né? O Trump é acusado de ser populista porque ele está prometendo e cumprindo até aqui drenar o pântano de Washington. E tinha ali uma casta, hoje está muito claro isso, né? É uma nomenclatura, para usar um termo soviético, né? Um pessoal tipo o Dr. Fauci na área de saúde e tantos outros aí que ditavam as regras e os recursos dos pagadores de impostos sem accountability, sem transparência, sem voto. É isso que está em xeque. Essa imagem, né, de uma elite sábia que vai cuidar das políticas públicas no lugar do povo, porque o povo é ignorante demais para decidir por conta própria, isso não é algo novo. Isso vem desde Otto von Bismarck. Os globalistas de hoje são herdeiros também dos progressistas liberais de ontem, né, o Woodrow Wilson e tantos outros aqui nos Estados Unidos. E algumas entidades supranacionais foram criadas com ótimas intenções voltadas para isso, né? A própria Liga das Nações, depois da Primeira Guerra, que virou a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a própria OMS na saúde. Só que hoje em dia há uma percepção crescente de que essas instituições foram cooptadas, e existe exatamente esse risco de cooptar essas instituições, e elas acabam servindo para se retroalimentar e criar essa casta de burocratas cada vez mais poderosos e que não tem como prioridade o interesse do povo, que é quem paga a conta e quem que deveria ter o poder numa democracia. Por isso que eu venho chamando de democracia de gabinete. É a visão que o Barroso tem, por exemplo. Alguém que não tem voto nenhum, mas quer empurrar a história, acha que precisa recivilizar um país. O outro, seu colega que bombou em 2 tentativas de prova para a magistratura, o Toffoli, que era um advogado do PT, se sente o editor de toda uma nação. Então, essa visão repleta de soberba, de arrogância, é típica dessa turma encastelada no Deep State, no estamento burocrático. Né? Então, o Trump e o Musk declararam uma guerra a isso. Estão fazendo uma revolução silenciosa para tirar essas pessoas de cargos chaves e colocar aqueles que estariam alinhados com a vontade do povo expressa nas urnas. Chama-se, a última vez que eu chequei o nome disso, democracia. Ao relator, ao Pedro Vaca Villarreal, para visitar pessoalmente o seu cliente Felipe Martins? Paula, inicialmente, para afastar algumas dúvidas que têm sido divulgadas, o Felipe Martins sempre esteve, está e estará à disposição para falar. Foi impedido de falar com a Oeste, impedido de falar com o UOL, impedido de falar com o próprio Congresso Nacional. Então, eu quero informar que desde o dia 1º, foi enviado o e-mail para a comissão, e no dia 5 de fevereiro, e mantido contatos. No dia 5 de fevereiro, houve a confirmação do recebimento do pedido para falar. Contatos com a equipe do senhor Pedro Vaca. No sábado, em um novo contato, sempre telefônico, foi informado que possivelmente essa oitiva ocorreria no dia 12 aqui em Brasília. Inclusive, o doutor Ricardo Schiff ficou preparado para viajar até Brasília. No sábado, foi feito um relatório complementar, porque eles informaram que o foco seria tão somente na liberdade de expressão. Foi feito esse relatório complementar e encaminhado para a equipe do senhor Pedro.
Na segunda-feira, dia 10, houve um sinal diferente, dizendo, olha, talvez não seja possível falar em Brasília, dado a agenda, com muitos parlamentares, enfim, todas as pessoas que iriam entrevistar aqui em Brasília. Mas fiquem atentos que essa oitiva pode ocorrer no Rio de Janeiro, no dia 13 pela manhã, hoje, dia 13. Até à noite, nós enviaremos um e-mail de confirmação. Não houve o e-mail. Na terça-feira, novo contato, foi dito a mesma informação. Aguarde o e-mail que possivelmente os senhores serão ouvidos lá no Rio de Janeiro, porque alegaram que ficaria muito contramão o deslocamento até Ponta Grossa, onde o Felipe Martins está preso. Então, todos os contatos foram feitos, inclusive no dia... depois daquela reunião das famílias, eu ia tentar conversar com o senhor Pedro Vaca. Até conversei com o doutor Rodrigo Marinho, que foi o advogado que estava organizando do Instituto Livre Mercado. Mas como eu percebi que ele poderia não me dar o espaço, eu escrevi, eu era a segunda pessoa ao lado dele, eu escrevi o seguinte: é muito importante que o senhor ouça Felipe Martins ou nós, os advogados. Podemos revelar coisas sigilosas dos Estados Unidos. Está aqui a mensagem, coloquei na frente do senhor Pedro Vaca, lado a lado com ele, ele leu, olhou para mim e disse ok. Então, todos os contatos para a oitiva de Felipe Martins foram feitos. Diante da repercussão dessa não oitiva, ontem, no novo contato pela manhã, o doutor Ricardo encaminhou, por orientação deles, um pedido para a oitiva por videoconferência. E essa oitiva poderá ocorrer, eles sinalizaram que poderá ocorrer por videoconferência depois que eles deixarem o país. Isso me trouxe uma preocupação, mas nós podemos debater em seguida. Perfeito, mas então o Felipe Martins está à disposição para conversar pessoalmente ou por videoconferência com os integrantes, com o Pedro Vaca? Totalmente à disposição. Totalmente à disposição. A confirmação, Paulo, sempre ocorre através de um e-mail. Todos esses contatos nossos foram contatos por telefone, com a equipe, inúmeros contatos. Não é? Por exemplo, eu tive aquela fala porque houve uma confirmação de que a associação dos familiares e vítimas do 8 de janeiro seria ouvida. E eu entrei naquele grupo com a doutora Carolina e com o doutor Ezequiel pela associação. Ali não seria até ético eu tratar do caso do Felipe, porque nós não recebemos um e-mail de confirmação para essa fala. Veja que o doutor Paulo Farias, eu conferi com ele, ele encaminhou o e-mail pedindo a oitiva no dia 9 de janeiro e recebeu um e-mail de confirmação. O senhor será ouvido na qualidade de advogado do senhor Daniel Silveira. O que eu pude fazer ali, naquele momento foi solicitar ao relator que ele tentasse ouvir pessoalmente o Felipe Martins e o Daniel Silveira ou os seus advogados. E mais essa mensagem que eu escrevi e mostrei para ele no encerramento daquela audiência lá no Instituto onde foi realizada. Doutor Sebastião, deixa eu incluir aqui meus colegas nessa conversa. Rodrigo Constantino. Muito boa noite, doutor Sebastião. Veja, o caso do Felipe Martins é um dos mais sintomáticos e o senhor tentando resumi-lo para o relator, eu acho que já bastava para botar por água abaixo toda a narrativa que ele escutou antes no STF. Outros casos também são simbólicos e resumem a situação, o meu mesmo, ou uma frase que foi mostrada por parlamentares em vídeo do ministro Barroso dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Eu acho que isso para qualquer relator imparcial bastaria. Mas até aqui, a verdade é que a OEA não fez o serviço que se espera de uma entidade minimamente imparcial. A gente sabe que tem uma mudança no comando da Casa Branca e talvez a expectativa venha daí. O jornalista Jamil Chad, que é de esquerda, acho que temos aí a imagem, ele publicou: Trump confisca bens e sanciona procurador de Haia que indiciou Netanyahu. Ou seja, tem ventos de mudança aí. O senhor acredita, doutor Sebastião, que esse clima
vai fazer dessa vez com que a OEA produza um relatório minimamente sério e imparcial? Constantino, em primeiro lugar, eu quero te dizer que tenho orado muito por você e por sua saúde. Tá? E sou solidário a toda essa violência que você sofre de não poder estar no seu próprio país. Olha, eu creio sinceramente, viu, Constantino? Algumas pessoas têm dito, olha, ele deveria ter começado primeiro pelas vítimas e depois lá no Supremo Tribunal Federal. Eu não achei isso muito relevante, porque se ele tivesse ouvido primeiro a todos nós, os denunciantes, não é? Os senhores ministros teriam a oportunidade de dizer, não, isso não foi assim. Como eles conversaram primeiro, nós tivemos a oportunidade de desmontar toda a narrativa. Constantino, a reunião das famílias que eu participei foi devastadora. Os depoimentos, a Mariana, filha do Oswaldo Eustáquio, a Luísa, filha do Clesão, enfim, um jornalista que mostrou a tortura que sofreu, só estava fazendo a reportagem. Teve um momento que eu achei até que ele ia chorar, sou sincero para você. Então, ele está levando do Brasil a imagem real do que é o nosso sistema atualmente, que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal abusador, e eu disse isso para ele frente a frente, a menos de 50 centímetros, não é? De que o Supremo Federal é um tribunal abusador e que nós temos um sicário chamado Alexandre de Moraes, e que nós somos a resistência. Então, essa percepção ele levará com certeza absoluta. Se ele fizer um relatório de forma diferente, vai me causar surpresa. Alguns estão dizendo, olha, isso daí não dá muito. Eu creio que nós teremos um momento de vitória muito em breve. Da mesma forma que o presidente Trump sancionou o procurador lá de Haia, eu espero para muito breve sanção para Alexandre de Moraes por merecida e não só ele, aqueles que estão referendando as suas decisões arbitrárias contra a liberdade em nosso país, contra a liberdade de expressão e contra a nossa democracia, a despeito de propagarem que estão defendendo a democracia. Então, eu sou uma pessoa que tenho... eu não estaria, Constantino, fazendo a luta que estou, se eu não acreditasse em vitória. Eu acredito numa vitória, sim. Ela será abreviada. A vitória abençoada do presidente Trump está antecipando, abreviando aquele sofrimento que nós teríamos por mais tempo. Já somos mais de 98 mil telas, doutor Sebastião, acompanhando essa conversa. Deixa eu incluir agora Augusto Nunes. Boa noite, doutor Sebastião. Prazer, como sempre, entrevistá-lo. Muitos dos nossos espectadores querem saber quais são os desdobramentos desse tipo de relatório que será apresentado pelo VACA. O senhor sabe o que acontece agora, doutor Sebastião? Veja, após ele ouvir a todos aqui no Brasil, e o Supremo já soltou aquela notinha com fotos junto, né? Ele já disse, olha, eles têm o relatório deles e eu terei o meu. Tem que deixar claro para as pessoas que o enfoque dessa visita, porque a comissão ela tem vários setores, várias relatorias. Essa relatoria é a relatoria da liberdade de expressão. Tanto é que o Felipe e o Ricardo prepararam lá do Paraná a complementação. Eu tenho que dar o crédito para o colega Ricardo Schiff, e teve a ajuda do Felipe, que eles pediram para fazer o enfoque na liberdade de expressão. E foi demonstrado, nós temos o encaminhamento, não sei se vou pedir autorização aqui, conversar com o colega em seguida, Augusto, e eu vou mandar para você. Perfeito. Vou mandar para vocês aí o que foi que nós pedimos, não é? E foi demonstrado que a liberdade de expressão no Brasil, especialmente o Felipe Martins, ele está cerceado. Não é? Agora, houve também apelos para que possa vir ao Brasil a relatoria dos direitos humanos. Então, eu tenho assim, muita esperança, o Augusto, de que ele fará um relatório isento, até porque o Supremo tentou dar uma enquadrada, dizendo, olha, o relator está aqui do nosso lado, e ele já disse, olha, eu terei o meu próprio relatório. E após conversar com os parlamentares, ele disse, olha,
os relatos são impressionantes. Ele não poderia ir além disso, até porque ele está no Brasil. E eu vou falar uma situação aqui que a equipe sentiu que estava sendo vigiada. Isso aqui é uma informação que nós colhemos aqui, que os passos dele estavam sendo vigiados. Quando isso foi esclarecido, vão dizer, olha, não era vigilância velada para ver se ele estava em segurança, né? Mas nós sabemos que não é isso, não é, Augusto? Na verdade, essa vigilância era para saber, e é para saber, os passos que ele está, e sua equipe está dando aqui no Brasil. Isso comprova que a preocupação dele em ouvir o Felipe Martins só quando deixar o Brasil, que tem alguma coisa que nós não sabemos, mas temos o direito de suspeitar, diante do estado policialesco que nós estamos vivendo em nosso país, tendo à frente esse senhor que se intitula juiz, mas não é um juiz. Ele está ocupando, espero que temporariamente, esse cargo de juiz, porque as atitudes dele mais se assemelham a quem está no caminho da criminalidade. Pergunta agora de Adalberto Piotto. Doutor Sebastião, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. O senhor falou, ele veio exatamente com a função de verificar o estado da liberdade de expressão no Brasil, mas tudo o que sucedeu, tudo o que veio depois de uma tentativa do Supremo, naquele momento bem sucedida, é o inquérito mais longo do Supremo em relação à revista Cruzoé. De lá para cá é que a gente viu, por exemplo, o que o senhor inclusive disse, teve a oportunidade de dizer de frente para os ministros do Supremo que eles tinham se tornado as pessoas mais odiadas do país. Porque de lá para cá a gente viu um Supremo se transfigurar, se é que isso me permite essa expressão. Diante deste caso, por mais que seja este o representante para verificar o estado da liberdade de expressão no Brasil, que nem deveria, porque a Constituição já assim garante, o senhor acha que ele pode ir bem além? Porque o fato precursor é de cessão, de cessão não, de afronta à liberdade de expressão. E depois de lá, bom, se deu toda essa série de absurdos jurídicos, e o senhor, como um jurista, conhece isso perfeitamente, e estamos na situação em que estamos. Cancelamento de contas por redes sociais, não acesso aos autos por parte dos advogados, que o senhor conhece muito bem essa realidade. Tudo isso veio depois desse caso. O senhor acha que a partir disso esse relatório dele pode ir além, embora seja o representante para verificar a liberdade de expressão? Eu creio, Piotr. Creio sim. Nós vamos sugerir, inclusive, que venha a própria comissão na sua integralidade, com todas as relatorias, para fazer tipo que uma auditoria no Brasil. O Brasil precisa ser passado por uma auditoria no campo da liberdade de expressão, no campo da liberdade, dos direitos humanos e no campo do cerceamento e defesa. É isso aí, meu povo. Acreditamos, juntamente com o desembargador, que o Brasil voltará aos trilhos antes mesmo do que era esperado, né? Notícias bombásticas saindo aí, pressiona sim o cara a renunciar. A gente viu muita gente renunciando e isso pode acabar fazendo com que esses cidadãos aí, cidadãos ou cidadãos, né, renunciem os seus cargos nos próximos dias, será? Eu acredito que vai ter renúncia, eles não vão aceitar um empichamento, né? O não aceitar um empichamento não quer dizer que eles não vão sair de seus cargos, né? Eu tô crente que essa turma vai renunciar, pegar um avião e dar no pé daqui do Brasil. Nós mesmos queríamos, né, muito ver esses caras presos. E aí eu quero ver com que cara de bunda a imprensa vai noticiar isso. Qual vai ser a narrativa, né? Será que eles vão chamar o homem lá de ditador, que quer prender o democrata, o dono da democracia aqui do Brasil? Será que a narrativa da Rede Escuta vai ser essa? Ou ela vai entrar no barco e falar, olha, a gente estava enganado, realmente, né? É isso aí que estava acontecendo, olha, a gente estava com os olhos vendados.
qual vai ser a narrativa que a Rede Esgoto vai inventar, caso realmente isso aconteça? Caso realmente não, né? Tem tudo para acontecer, tá? Por um triz para acontecer, porque se ele sair com essas provas, né? Saindo com essas provas, eu não entendo muito bem como é que funciona, mas tem alguma corte aí internacional, algo, né, fora, que vai julgar, que não pode ser nem os States e nem o Brasil, vai ser um órgão externo que vai julgar isso daí, com a pressão, obviamente, né, do Donald Trump. Não uma pressão por algo que não existe, mas sim uma pressão por algo que existe, que é um crime cometido por esse cidadão. Ou os dois, né? O Perdeu Mané, nós bolsonarismo, não se ganha, não se toma, e o Poderoso Chefão. Esses dois aí, eu acho que eles não vão mais viajar para os States durante esses próximos dias, porque eles devem estar com isso aqui piscando, e os caras lá estão descobrindo muita coisa, muita informação. O engraçado é que não tem como eles queimar esses arquivos, né? Destruir. Ou eles devem ter destruído muitos arquivos. Cara, será, bicho? Nossa, imagina. Porque não tem como, né? As transações que foram feitas, tem como rastrear, tem como saber para onde foi. E através disso eles descobrem aí o que foi feito com essas transações, né? Não tem como apagar isso. Não tem como apagar esse tipo de arquivo, mas outras coisas, várias conversas, entre outras coisas, com toda certeza isso aí foi excluído. Imagina o que tinha de conversa dessa turma aí. Imagina o que teve de interferência. Isso, as coisas que conseguiram ser apagadas, né, gente? A situação, se a gente soubesse, estaria muito pior do que se imagina. Mas mais uma vez eu acredito na renúncia desse cara. Estou acreditando mesmo na renúncia dele. Se concordar com o STF, a OEA vai estar prevaricando, diz a advogada, né? O que é isso aqui? Pesquisa mostra que quase 60% dos parlamentares emitiram passaporte diplomático a familiares. Lula sobre o COP30 em Belém: se não tiver hotel, que durma na Estrela. Oxi. Defesa de Felipe Neto Martins diz que relator da OEA conheceu o verdadeiro sistema brasileiro. Sebastião Coelho também diz que o comissário documentou tudo que ouviu nas reuniões com os parlamentares. Tomara, né? Tomara mesmo. Defesa de Bolsonaro solicita acesso completo às provas da investigação sobre o suposto golpe. Eu acho que a partir de agora vai haver um movimento grande para voltar o Bolsonaro aí a ser elegível. Isso aí vai acabar desviando o foco de algumas coisas, né? E eles vão, sim, eu acho que vão deixar ele elegível de novo. Anderson Torres pede acariação a Moraes com ex-comandante do Exército. Vereador de Curitiba mobiliza repúdio a show de Anitta. A AGU notifica meta para remover vídeo de Alckmin gerado por IA. Mas se sabe que é gerado por IA, se sabe que é algo tipo que é meme, por que eles querem tirar? Isso aqui é censura, né? Censura pura. Tem cheiro de censura, fede a censura. Os caras estão de sacanagem mesmo, né? Quer tirar um vídeo só porque é da turma da esquerda, né? Você já não tem vergonha, diz Lula, a mulher sem dente.
É engraçado que ele não tirou ela da pobreza, ele não colocou, deu condição para ela por dente, né? Promessa dele, aplicada. Janones falta em 97% de sessões de comissão. Deputada Mineiro é defensor da escala de trabalho 6x1 para políticos. Esse cara aqui é de enojar, mano. Esse aqui eu queria ver esse cara preso pelos crimes também que ele cometeu, né? Esse é o rei da fake news. Esse é o mestre.